Toya e Touka são dois gêmeos que vivem traumatizados pelo passado que tiveram. Após acordarem misteriosamente ao lado de um cemitério, se descobrem num novo mundo diferente do antigo. Tá. Depois de terem morrido e de alguma forma curiosa voltarem à vida, eles enfrentam inimigos e lutam ao lado de aliados no seu pós-morte. Já comentei várias vezes sobre esse lance de enfrentam inimigos e encontram aliados. Amaldiçoados à vida eterna e sofrimento. Sendo considerados almas que não estão descansando em paz, os irmãos buscam alcançar sua paz eliminando espectros chamados Tsumis e demônios até chegar na cabeça principal que está por trás disso. Aqui eu tenho várias características que elas são comuns a todas as histórias, sem necessariamente ter características específicas dessa história aqui que fazem isso. Então quando fala, eu já falei várias vezes aqui nos episódios aqui no podcast que, né, enfrentam inimigos e têm aliados é algo comum de qualquer história. Literalmente qualquer história vai ter isso daí. Se você tem um personagem e ele conhece o outro e o outro ajuda em qualquer coisa que seja, ele conseguir um aliado. Se o personagem tem uma disputa, um combate, um embate, uma discussão ou algo do tipo com qualquer outro personagem na história, automaticamente ele tem ali uma espécie de inimigo ou algo assim. E aí quando fala que vai tentar chegar na cabeça que está por trás de tudo isso, eu não sei o que é por trás disso, eu não sei o que é o disso que essa cabeça tá por trás, porque a impressão que dá é eles morreram. Já fala que é um mundo pós-morte, ou seja, eles morreram. A cabeça por trás disso é a cabeça por trás da morte deles. Ficou muito confusa essa questão do que é que eles estão buscando, por que eles estão buscando, ou algo assim. Eu sairia da linha guia, que é o lance de eles são almas penadas que não estão descansando em paz, que não têm paz por algum motivo. E a partir desse motivo, eu tiraria todo o contexto que a gente iria abordar na história. Se é um mistério, se é para descobrir alguma coisa, então eu faria a jornada para descobrir alguma coisa. Se eles sabem já o que é e sabem o que tem que resolver, que é o que parece ser aqui, e para mim isso fica meio confuso, fala, eles são traumatizados por conta do passado que eles tiveram. Não fala qual que é o passado que eles tiveram. E qual que é o trauma. Como que esse trauma afeta esses personagens. Então, assim, o que eu faria aqui seria listar cada um desses pontos da história que, a princípio, para mim, eles não têm uma conexão direta, ou pelo menos não estão apresentados de maneira que tem uma conexão direta, e conectaria eles para que todas as pontas da nossa história se fechassem. É aquilo que eu falo. Não, o personagem, ele, sei lá, ele nasceu pobre e aí ele tem muita vontade de ser rico. Ele tem vontade de ser rico porque ele nasceu pobre. E aí ele vai buscar, sei lá, vai virar um ladrão porque é o caminho fácil. E aí beleza. Você consegue traçar um paralelo de ele nasceu pobre, então ele quer dinheiro. O jeito fácil de conseguir dinheiro é sendo um bandido. Então ele vai tentar ser um bandido. Nessa jornada ele vai descobrir, sei lá, um amor, e esse amor vai fazer com que ele saia dessa vida. Você consegue ir traçando assim, ó, um paralelo, um pontinho vai ligando no outro. É que nem, né? Você tem aquelas revistinhas com pontinhos, você vai ligando os pontinhos e forma um desenho. A história nada mais é do que isso. Cada ideia que a gente tem que estar interligada de maneira a formar um desenho que é a nossa história como um todo. É o nosso enredo, é a nossa trama, é o nosso argumento, é o nosso plot, chame de como quiser. Mas é aquilo que a gente vai fazer de fato, que vai acompanhar de fato quando estiver lendo ou escrevendo ali a nossa história. Então, os gêmeos, eles são traumatizados. Como esse trauma afeta a história, afeta o percurso, afeta o caminho que eles vão passar. Como eles são por causa da vida passada que eles tiveram. Eles se lembram dessa vida passada? Como que essa vida passada afeta as decisões que eles vão tomar dali pra frente e o que isso tem a ver com a história que tá rolando. Beleza, eu consigo imaginar que eles não estão em paz exatamente por conta do trauma e por conta de como, sei lá, eles morreram ou da vida que eles tiveram. E aí eles precisam, sei lá, pagar esse karma, por exemplo. Vamos lá, vamos tentar colocar isso aqui de uma maneira menos subjetiva, colocar em palavras mesmo. Esses dois gêmeos, eles foram assassinos na vida real ali, porque, enfim, qualquer motivo que seja, eles foram assassinos. Então eles tiveram uma vida ali de muito sofrimento, lidando com morte, etc. e tal. E aí eles morreram ali numa circunstância misteriosa, só que por conta de toda essa vida de sanguinolência e tal que eles viveram, eles nunca conseguiram realmente descansar em paz, até porque eles também tiveram uma morte brutal. E aí, por conta disso, eles são almas penadas.
Sendo almas penadas e sabendo dessa vida passada que eles tiveram, eles descobrem que existem esses tsumis, esses seres que são meio que demônios e tal, que sei lá, aí a gente tem que inventar alguma coisa na história que justifique eles irem atrás desses demônios ou algo assim, que esses demônios, sei lá, eles comem almas penadas ou eles comem almas ou algo do tipo, ou sei lá, qualquer coisa assim que faria, de alguma forma, os gêmeos pensam que matar esses demônios, matar essas criaturas, vai ajudar eles a descansarem em paz e poder ir, sei lá, para a vida eterna ou qualquer coisa desse tipo, né, para o céu, para o paraíso, enfim, fazer a passagem da maneira correta. E, enfim, e como eles só mataram a vida inteira, faz sentido eles fazerem essa ligação de que, beleza, a gente tem que matar esses bichos. E aí eles vão pra matar esses bichos. O lance da história, e aí é onde a gente amarra as coisas pra que, tá, eles são almas penadas traumatizadas e que não completaram ali a sua passagem por conta de eles terem sido assassinos, etc. E aí eles vão descobrir ao longo da história que talvez eles estavam só sendo usados ali por alguém que tinha algum objetivo e que na verdade matar esses bichos não adiantava nada, ou algo assim, ou cumprir algum outro propósito, e que na verdade eles só estavam sendo usados porque a vida inteira eles foram usados como essas máquinas de matar, etc. E aí o grande lance dele é que eles vão ter que parar de matar e vão ter que aceitar isso que eles fizeram, isso que eles foram usados e aceitar essa culpa que eles têm. Parar com o desejo de matar. É assim que eles vão terminar em paz. E aí a gente completa o ciclo da história, que é: se eles são almas penadas porque eles tiveram um passado traumático com relação a várias mortes que eles carregam nas costas, o único jeito de eles ficarem em paz é o quê? É ou se perdoarem pelo que fizeram, ou é reconhecer aquilo, reconhecer tudo isso e ficar em paz para poder ficar em paz. Entende? E aí você consegue traçar um paralelo ali, fechar a história como um todo. E é isso que eu sinto que está faltando aqui. Quando falar... a impressão que eu tenho aqui... Nossa, ficou... que eu tenho... A impressão que eu tenho aqui de imediato é que são várias ideias ali de coisas que talvez o autor achou interessante, achou legal, e aquela costura que eu costumo falar, né? Que a gente vai fazer o nosso primeiro mangá, a gente vai pegando várias coisas que a gente acha interessante e vai costurando ali sem fazer essa ligação de pontos da maneira correta e aparando as arestas, que é assim, pô, isso aqui não cabe muito bem nessa história, então vou pra outra. Por exemplo, aqui, descobri a cabeça por trás disso. Disso o quê? Beleza, se a gente tá falando que eles foram manipulados ou algo assim por alguém que mandou eles fazerem isso, então meio que não tem que descobrir a cabeça, tem que... eles vão descobrir que estão sendo manipulados, vão descobrir que aquela pessoa ele não é um personagem misterioso, é isso que eu quero dizer. Então, essa é uma coisa que não funcionaria nessa história. Ou vice-versa, eles não sabem do passado deles, eles sabem que eles têm que fazer isso, e aí isso vai recuperando a memória deles para eles entenderem o passado dele, e aí eles descobrem que eles foram mortos, e eles querem saber quem que matou eles, e aí sim seria a cabeça por detrás disso, na verdade seria a cabeça quem matou, quem mandou matar eles quando eles ainda eram vivos. E aí beleza, a gente tem uma história de mistério, que vai investigar esse tipo de coisa, e aí você tem uma dinâmica completamente diferente da história. E aí é por isso que eu falo. Anota todas as ideias que você tem, escreve mesmo num papel, num celular, num bloco de notas, onde ficar mais visível para você entender qual ideia liga com qual ideia, e qual ideia não liga, ou qual ideia para ligar eu preciso dar uma distorcida nela um pouco. Então, que nem eu falei aqui, eu quero fazer eles descobrirem alguém que estava tramando contra eles. Beleza, tem várias formas de fazer isso. Na história que eu imaginei aqui, remodelando essa história que eu li, a pessoa por detrás, na verdade, foi a pessoa que falou, não, mata esses demônios, porque matando eles, vocês vão conseguir ficar em paz. E na verdade essa pessoa tinha seu próprio objetivo lá, que era matar eles por, sei lá, qualquer motivo que seja, do vilão. E aí a gente, né, se esse vilão ainda tiver algum contexto ali de temática parecido com o dos irmãos, algo do tipo, ele também quer matar ali porque, sei lá, ele também era um assassino, ou algo do tipo... ele era alguém que mandava assassinos ou coisa assim, e ele continua mantendo esse vício depois da morte também, do mesmo jeito que os irmãos têm ainda o vício de matar, e para eles viverem em paz, deixarem de ser alma penada, o único jeito é eles perderem esse vício em matar. O cara também teria que perder esse vício de mandar os outros matarem, de controlar e coisa do tipo. E aí seria meio que o inferno de cada um, seria você ter exacerbado, né,
aqueles vícios, aqueles pecados, aquelas coisas negativas que você tinha, e o único jeito de ficar em paz é você conseguir aceitar e superar essas coisas negativas que agora estão muito mais difíceis de serem superadas do que quando você era vivo. Faria sentido. E aí a gente também conectaria o trauma dos personagens, o drama dos personagens e a trama que eles estão enfrentando com a trama que o vilão está enfrentando mais ou menos ali, só que, né, sem estar lidando com aquilo da maneira como os protagonistas vão lidar. E isso que torna ele um vilão. Ele, na verdade, aceitar aquele vício dele e continuar se mergulhando naquele vício. Dá até pra inventar aqui que se você mergulha muito nesse vício, aí você vira um demônio. Né? Aí esses tsumis vão vir atrás de você e vão te transformar num demônio que vai ser igual a eles, vai virar um tsumi. E ele, por não querer virar um tsumi, ele vai mergulhando nesse vício, só que mandando os outros matarem esses tsumis para que os tsumis não consumam ele e transformem ele num demônio. E aí quando aparecem dois assassinos, né, mega profissionais, etc., no submundo, no pós-morte, etc., ele vê a melhor oportunidade que ele tem de mandar esses caras matar o tsumi, para que ele não se torne um demônio. E aí quando eles descobrem tudo isso, descobrem que ele estava tramando, etc., e deixa de matar os tsumis, esse cara vira um demônio de vez e tal, e aí a gente tem um ciclo da história completinho, aqui com a temática sendo trabalhada nos 3 personagens principais da história, com reviravolta, e com a ação que provavelmente o autor aqui queria que tivesse, dos personagens matando uns demôniozão aí no pós-morte.